E aí, gente, estamos aqui para falar da derrota do Grêmio, terminou agora instantes na Arena lá em Porto Alegre. O Grêmio perdeu de virada para o Atlético Paranaense. E a gente alertava um bom tempo do desempenho do Grêmio, da preocupação do Grêmio não se classificar no G4 do Brasileiro, porque Palmeiras e Flamengo estão focados no Brasileiro, nem jogaram ainda e são adversários com times mais consolidados do que o Grêmio. E o Grêmio que fez um jogo ruim, no seu geral, primeiro tempo então muito abaixo. Renato fez um time com Natan e PP na volância, com 2 zagueiros e não com 3, como se cogitava, e um ataque com Iturbe, Soares e o Bessossi. E aí, gente, aquilo que eu temia, e na jornada esportiva da Gazeta a gente havia comentado, o Grêmio com 2 jogadores no meio campo contra 3 do Atlético. Aí, uma questão de superioridade numérica. E, de fato, isso aconteceu. O Atlético foi totalmente superior ao Grêmio em todo o primeiro tempo. E além da superioridade numérica de jogadores no meio-campo, teve ainda a questão que o Grêmio tem o Natan, que não é um volante, e o PP, que também tem como origem ser um meia lá no Flamengo, onde ele começou. Então, 2 jogadores que não têm as suas características como volantes, jogando na volância do Grêmio, primeiro e segundo volante. Na verdade, não tem primeiro e segundo, né? O Grêmio ali reveza os dois, não tem um jogador fixo na primeira função. E o Atlético do Paraná, com o Fernandinho, com o jogador, o Vitor Bueno, muito bom jogador, Canóbio na ponta esquerda, o Atlético amassou o Grêmio. O Atlético jogou todo o primeiro tempo dentro do campo do Grêmio. O Thiago Heleno, que é zagueiro, tinha tanta liberdade que estava lá construindo jogadas no ataque, mas o Grêmio fez o primeiro gol aos 6 minutos, num passe, adivinha de quem? Adivinha de quem? Luiz Soares, e o bonito gol do Bessossi. E só que o Grêmio fez no primeiro tempo. No mais, o Atlético dominou, teve bola no poste, teve o gol e teve ainda uma defesa excelente do Grando num chute do Canóbio no cantinho. Então, o Atlético melhor, saiu barato do Grêmio na primeira etapa, 1-1. Segundo tempo, o Renato faz alterações, colocando o João Pedro no lugar do Fábio. E aí, eu vou falar mais uma vez, por que o Fábio começa o jogo se João Pedro é o lateral e vai muito bem. Não dá para entender essa situação do jogador Fábio jogando no lugar do João Pedro. Fábio foi mal no primeiro tempo, não marcou, não atacou, teve dificuldades na marcação. Aí entra João Pedro, que melhora bastante a parte defensiva e ofensiva também, que o João Pedro é um lateral muito forte. O Grêmio entrou o Galdino também e entrou também o Ferreira. E o Grêmio melhorou, teve oportunidades, teve um chute do Soares passando perto do gol, teve um lance que o Soares deixou sentado o zagueiro e deu para o Galdino fazer o gol, e o Galdino foi dominar, perdeu o gol, mas foi um segundo tempo mais trocado que o primeiro tempo. O Atlético sempre levando perigo, porque o Grêmio não tem jogadores de meio campo, era 3 contra 2. A diferença do primeiro para o segundo é que o Grêmio atacou mais, teve mais ímpeto, mais força com João Pedro e Galdino, e o Atlético Paranaense continuou, sofreu mais na questão defensiva, mas não deixou de atacar. Então foi um jogo mais de trocação na segunda etapa, o Grêmio atacando, o Atlético atacando. O Renato tentou corrigir a marcação ali, tirando o Natan, e aí sim colocando um volante, que é o Josué, que é um jogador da primeira função. O Josué sentiu, errou alguns passes, o garoto tremeu um pouco, mas não dá para criticá-lo e arquivá-lo, porque ele precisa ter minutagem, ele precisa jogar. E aí entrou numa fogueira, entrou no meio de um jogo contra um grande time que é o Atlético. E o jogo foi assim, o Grêmio depois diminuiu um pouco o ritmo, e até aos 40 já nos acréscimos praticamente, o toque de bola para o Ferreira para sair jogando, e o Ferreira perde a bola, faz a falta no bico da grande área, onde o Esquivel, lateral, cobra, e o Kaique Rocha, zagueiro, que entrou para fazer uma linha de 3 zagueiros, de defender, e ele acabou fazendo o gol da vitória do Atlético. Então, Grêmio mal, Ferreira, impressionante, eu que gosto do futebol do Ferreira, muito abaixo da crítica, sem condição física, sem explosão, perdendo no 1 contra 1, que é a sua maior virtude, não conseguindo ganhar na força física, não conseguindo ganhar na jogada individual. O Ferreira comprometedor na partida, e acabou sendo muito vaiado pela torcida. E olha, eu vou dizer uma coisa para você, se o Ferreira está nessa condição física, ele não tem condição nem de ficar no banco. Não é nem questão técnica, é questão física.
O primeiro princípio é a parte física, e o Ferreira hoje comprometeu demais. Já não tinha ido bem no Grenal e hoje ele foi muito abaixo, comprometendo o Grêmio, e é claro que não dá para sobrecarregar o Ferreira pela derrota, mas o Grêmio com problemas, não tendo o primeiro volante. Em outubro de 2023, o Grêmio ainda não tem o primeiro volante, teve que colocar um guri da base às pressas no jogo, o Grêmio com vários problemas, desempenho fraco. Os atacantes do primeiro tempo até que foram bem, o Bessosi e o Turbi, mas o fato é que o Grêmio está numa queda de rendimento técnico, pode perder, deverá perder a terceira colocação. E olha, gente, pelo futebol do Grêmio que a gente tem visto nos últimos 5, 6 jogos, é com dor que a gente fala, mas é bem. O Grêmio tem bastante chance de não se classificar no G4. E até corre risco do G6. Torcer para que Fortaleza e Fluminense ganhem Libertadores e Sul-Americano, ou pelo menos um deles, para que tenha mais uma vaga aí, porque o Grêmio está num rendimento abaixo, tem muitos problemas para resolver. E a gente volta para falar de Grêmio amanhã, falando um pouco mais calma e dando um pouco mais de opinião sobre o que o Grêmio tem que fazer aí na sequência do Brasileirão. Tá bom? A gente volta aí depois do jogo do Internacional para falar de Bahia e Inter, que começa daqui a pouco, falando um pouquinho do Colorado. Valeu!